Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né, a segunda edição do nosso giro de notícias de hoje, mas também pré-jogo, vamos falar aqui de Audax e Vasco da Gama, partida que acontece às 9h10 lá no estádio Luso Brasileiro. Tem bastante coisa aqui para a gente falar sobre essa partida, tem as escalações do Vasco, mas é claro, vamos falar também sobre negociações, né? Teve uma reunião entre os representantes da Vasco SAF com a 777 lá em solo norte-americano, a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos atualizar a situação aqui de Manuel Capasso, parece que o seu futuro realmente está definido, as escalações, enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Você que ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você tá dando mole. Hoje o Vasco joga às 9h10 contra o Audax. No OneFootball você pode acompanhar em tempo real. Saiu um gol, um pênalti, uma expulsão, enfim, os principais lances, o OneFootball manda notificação para o seu telefone. Então, talvez você tenha aquele compromisso, não vai poder estar ligadinho na TV. O OneFootball, meu amigo, te manda aqui notificação em tempo real sobre essa partida. Além, é claro, das escalações, tabela do Campeonato Carioca, os próximos jogos do Vasco, tudo você encontra no aplicativo OneFootball, que é totalmente de graça. O link está na descrição e tem também o QR Code aparecendo agora aí na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa totalmente de graça o OneFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, a gente começa esse vídeo aqui falando sobre o zagueiro Manuel Capasso, né? Que, enfim, é um bota-casaco, tira-casaco danado, né? A gente acha que vai fechar, não fecha. A gente acha que a negociação acabou, a negociação volta. E, bom, parece que finalmente temos aí a definição do futuro de Manuel Capasso. E Manuel Capasso deve realmente permanecer lá no Atlético de Tucumã da Argentina. As negociações estiveram muito próximas de serem concretizadas por duas vezes, né? Tanto lá no final de 2022, como na semana passada, Vasco e Manuel Capasso se acertaram, estava tudo certinho, mas na hora da assinatura, o Atlético Tucumã fez jogo duro, né? O Vasco chegou a fazer uma proposta ali de 6 parcelas, o Tucumã aceitava no máximo 2, enfim, a coisa acabou não acontecendo. E o Manuel Capasso deu uma entrevista ontem falando exatamente sobre isso, né? Falando que deve seguir lá no Atlético de Tucumã. Ele disse o seguinte, abre aspas, aparentemente eu vou seguir no clube, então estou 100% focado. A minha cabeça está só aqui. Ele foi perguntado exatamente, né, sobre essa negociação com o Vasco. Ele assumiu que esteve muito próximo de fechar, mas que as coisas não se concretizaram. Bom, Manuel Capasso não vem, mas o Vasco vai procurar outro zagueiro, né? Os alvos do Vasco aí para essa temporada são um zagueiro, um camisa 10 e um volante. Devem chegar ainda durante o Campeonato Carioca. E falando nisso, vamos falar de 777, né? E o Vasco está lá na Flórida para estar disputando, né, esses dois amistosos. Enfrentou o River Plate, foi derrotado. No sábado encara o Inter de Miami. E bom, o Vasco está aproveitando essa temporada, essa pré-temporada lá na Flórida, também para se reunir com os executivos da 777. Está aparecendo aí uma foto na sua tela, onde o CEO do Vasco, o Luiz Melo, está reunido com os executivos da 777 lá na Flórida. Pois além dos amistosos do Vasco, né, existe também ali uma agenda de negócios do Gigante da Colina nessa passagem aí pelos Estados Unidos. E também os executivos da 777 vão assistir no sábado o amistoso entre Vasco e Inter de Miami, diretamente do estádio. Então a expectativa é que Josh Wander, o Pasco, o Arciniegas, todo mundo esteja lá assistindo o jogo do Vasco. E tomara que eles consigam observar o que o Vasco precisa, né? Tem que contratar um camisa 10, tem que contratar mais um ponta, tem que trazer um volante, enfim, tem que reforçar o time para a sequência aí da temporada de 2023. Bom, já falamos aí sobre essa passagem do Vasco pela Flórida. Vamos voltar aqui
pro Rio de Janeiro, meu amigo, porque hoje tem jogo, segunda rodada do Campeonato Carioca, às 9h10, o Vasco encara a equipe do Audax. O jogo vai ser no estádio da Ilha do Governador, o estádio Luso-Brasileiro, 9h10 da noite. A partida tem transmissão da Band para o Rio de Janeiro e do Band Esportes para todo o país. E as torcidas organizadas do Vasco hoje estarão com as faixas de cabeça para baixo, em protesto. É um protesto contra a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui um manifesto emitido por todas as torcidas organizadas do Vasco da Gama, que diz o seguinte: no jogo da noite dessa quinta-feira, dia 19, a primeira partida que o Vasco joga como visitante no campeonato, instalaremos as faixas das nossas torcidas ao reverso, em sinal de protesto contra a Ferj, pela maneira tendenciosa e discriminatória que vem tratando o Vasco da Gama nas questões do Campeonato Carioca de 23. São inaceitáveis as manobras engendradas para que o rival receba uma cota de direito de televisão maior que os demais grandes clubes do Rio de Janeiro. Nunca foi assim e não aceitaremos em hipótese alguma que seja. A Ferj, ao invés de zelar pela harmonia e equilíbrio entre seus filiados, aceitou favorecer o rival e aumentar ainda mais o fosso econômico que separa os grandes clubes do Rio de Janeiro, o que só prejudica o crescimento da competição e o desenvolvimento do futebol em nosso estado. Apoiamos integralmente a decisão do Vasco da Gama de não ceder os direitos de televisão para um contrato que avilta sua dignidade e ofende seus torcedores. Infelizmente, fatos como este se mostram recorrentes ao longo de nossa mais que centenária história. O Vasco da Gama e seus torcedores se orgulham de terem sempre estado do lado certo, enfrentando as elites e os pretensos poderosos de plantão, guiados pelos ideais de respeito, igualdade e inclusão. Foi assim no século XX e será assim no século XXI e para sempre. Então tá aí a nota de protesto das torcidas organizadas do Vasco contra a Ferj, e hoje todas as faixas estarão de cabeça para baixo. Então é importante que você já fique ligado, porque geralmente quando a faixa está de cabeça para baixo é protesto contra o time, né? Então, para não causar um ruído, as faixas hoje estarão de cabeça para baixo contra a Ferj. E vamos aqui para as escalações, né? Como vem o Audax e como vem o Vasco da Gama. O Audax é treinado pelo treinador Júnior Lopes, filho de Antônio Lopes, e vem de uma vitória diante do Botafogo, né? No último domingo. O Audax é um time bem ajeitadinho, venceu por 1-0 o Botafogo com um golaço do meio campo. O provável time do Audax é o seguinte: Leandro no gol, Mota, Carlão, Tomás, Kaique e PH, Jackson, Calcaia, Igor Leite e Romário, Valderrama, Carlinho e Emerson Urso. E o nosso gigante da colina, meu amigo, como que vem para essa partida? O cata-cata do Vasco, né? O time ali, reserva dos reservas, enfrentando aí mais um adversário, já que a equipe principal está lá nos Estados Unidos. O Emílio Faro deve escalar a seguinte equipe: Halls no gol, Rodrigo na direita, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Vitor, Galarza, Matheus Barbosa e Marlon Santos deve ganhar a vaga de Juninho. Paixão, Eric e Zé Santos na frente. Será que hoje tem gol do Zé do gol? Vou deixar o meu palpite, quero o seu nos comentários. Eu acho que hoje vai dar Vasco, hein? Hoje vai dar Vasco. O Vasco vence por 1-0 num jogo ruim, num jogo feio, com o gol do Zé Santos. Tamo junto, um grande abraço, deixe seu like, saudações vascaínas, até a próxima.